Delmar, Nildo, Luiz, bem-vindo. Vamos ver se agora a coisa vai pegar, vai entrar melhor aqui. Me avisa quando você entrar, tá, Sandro? Vamos entrar aí. O que vocês estão achando, pessoal? Coloca as dúvidas aí, algumas perguntas que vocês tenham aí para o Sandro, para a gente poder ir fomentando isso daí. Eu acredito que esses assuntos vão ser excelentes aí. Daniel tá aí, Glauco, irmãozão. Esaú, um abraço. Fraga, vamos só esperar o nosso guru entrar aqui, peraí. Aí, vamos puxar o... Agora vai entrar aqui. Ok. Vamos ver se entra. Opa! Voltou. Uma graciada agora. Pois é, voltando ao assunto. Então, da mesma forma que você tem o IBRAM, que juntamente com seu evento chamado Exposibram, consegue gerar milhões e, por que não dizer, bilhões de negócios voltado para a mineração, por que não se cria, por exemplo, uma federação, que é a federação, um instituto, onde se possa fomentar a questão das cooperativas no âmbito da mineração, né? Então, o grande problema é que o mercado, os produtores precisam se unir. E eu acho que essa iniciativa deveria vir por parte do governo. Então, se você tem um governo que, de fato, ele tem uma visão mercadológica, você consegue estruturar o mercado da mineração junto aos pequenos produtores. Você está entendendo? Mas é isso que eu acho que acontecer. a grande questão, Sandro, não te cortando, mas a grande questão nisso que você está falando é, cara, nós temos um governo que ele é extremamente dividido. Então, eu acho que nós teríamos que montar algo que a gente possa chegar com peso e meio que entrar com checkmate lá dentro. Entrar e dizer, nós temos que parar. Não, eu não vou. Não, mas nós estamos com peso. Entendeu? E isso é verdade que você fala. Eu falo muito isso daí, às vezes nos vídeos, os caras vêm, metem o pau em mim, falam um monte de besteira, mas não deixa de ser a realidade. A nossa classe, ela é muito dividida também. E os caras sabem disso. Então, quando você é dividido, você não tem peso. Você não consegue entrar na pancada. Porque você não sabe quem vai estar te apoiando. Você não sabe quem vai estar ali do teu lado. Então, eu concordo 1000% contigo, irmão. Eu acho que tem que ter... nós temos que ter uma maior união. E, às vezes, montando essa federação, montando uma associação, o alto desse parâmetro, que venha unir todo mundo, para todo mundo falar a mesma linguagem. Porque hoje em dia, o garimpeiro ele não fala a linguagem correta. A linguagem dele é: eu quero colocar no meu bolso e se dane quem está aí. Eu passei por isso, você sabe disso. Eu passei por uma situação assim lá no Pará, que era cada um por si, Deus por ele mesmo. Que nem Deus ia entrar no meio. E não pode ter assim. Aí o problema que nós lidamos com muitos garimpeiros, até eu ia pedir para vocês, apertem os coraçõezinhos aí, isso daí, porque isso daqui é um bate-papo com o Sandro que nós estamos tendo, que ele é muito, esses temas que a gente está tocando são essenciais para quem é garimpeiro, para quem realmente faz aquilo que gosta. Não é para o aventureiro, não é para o cara que está ali querendo passar perto. Então, aperta o coraçãozinho de vocês, enviem, pega o aviãozinho ali, enviem para os contatos de vocês, para essas pessoas entrarem e ver, fazerem parte disso aqui. Porque é isso que está precisando, nós estamos precisando de união. Mas eu acho que a união, que nem o Sandro estava falando, nós estávamos falando com o Glauco, com alguns dos seus meninos, e eu acho que a união ela já tem que começar na cabeça, assim. Ela tem que começar com a linha de pensamento. Nós temos que nos unir, peraí, vamos unir, porque nós estamos falando de juntar 20 e poucos estados, produtores, unir essas pessoas que vêm de diversas escolas e formações, e falar, não, nós temos que pensar igual. Vamos pensar ali na Torre de Babel, né? Vamos colocar uma linha de pensamento, e se nós focar aquilo no por inteiro, nós vamos ter peso suficiente para chegar em Brasília, para chegar numa capital do estado, para chegar para um órgão, né, e poder dizer, nós estamos precisando de uma reforma,
nós estamos precisando de um apoio, mas está aqui. Eu posso estar errado, Sandro, me corrija se eu estiver errado. É por isso que é importante, novamente, esse papel das cooperativas, né? Por conta dessa questão do apelo social, do impacto ambiental que isso pode trazer, do valor que isso pode gerar, né? Das parcerias que podem ser feitas com empresas, por exemplo, que podem beneficiar os seus produtos dentro de áreas de cooperativas, né? Você tem, por exemplo, cooperativas que você tem ouro, você tem cassiterita, você tem columbita. A partir do momento que você tem uma cooperativa, que ela tem a licença ambiental, que ela tem o direito mineral em dias, que ela tem a licença operacional, a licença de instalação, enfim, tem toda a parte legal, kits, ok, a origem, né, analisando todas as nuances de impacto ambiental. A partir do que você tem isso, você consegue ter fundamento jurídico para se fazer qualquer operação firme e segura. E a partir do momento que você tem empresas que têm foco também no social, empresas que querem ter um produto final de qualidade, mas um produto final de origem, a junção de cooperativa com as empresas, você consegue ter um produto com maior valor agregado. Então você consegue, por exemplo, montar uma cadeia para poder fazer a fundição da cassiterita, para poder obter o estanho. Você consegue fornecer o seu nióbio, a sua columbita, para as indústrias que produzem o ferro nióbio, e aí agregar valor, depois vender para o mercado externo. Então, tudo isso é possível. Mas eu repito, o garimpeiro, ele precisa sair da visão artesanal de garimpagem e se tornar um empreendedor. O grande problema do nosso Brasil, que não vai para frente, é porque cada um pensa no seu clube, no seu gueto, no seu umbigo, não pensa no coletivo. E quando se fala em cooperativa, nós estamos falando em cooperados. Quando se fala em cooperativa, nós estamos pensando de que aquela mineração vai sustentar centenas e dezenas de famílias e que isso vai ter um impacto social naquela comunidade, vai ter um impacto social, comercial, naquela cidade, naquele bairro. Igual eu falei, fomenta o mercado, a farmácia, a padaria, os fornecedores de equipamentos, de insumos, ou seja, todo o mercado é privilegiado. Agora, o problema é que muitas cooperativas servem aos interesses dos seus presidentes. Eles se perpetuam no poder, se enriquecem, não investe no cooperado, em maquinário, em estrutura, em pesquisa. Nós sabemos que, por exemplo, o regime PLG, permissão de lavra garimpeira, ela não exige que o camarada faça, por exemplo, sondagem, cubagem, fazer perfuração, tirar testemunho, saber o que de fato tem naquela reserva, a quantidade que tem naquela reserva. Tudo é feito de forma louca, aluvionar. É uma bagunça do caramba. A partir do momento que você tem um corpo técnico nas cooperativas, você consegue trabalhar direito, consegue apurar melhor o ouro, consegue aproveitar os minérios que estão arrolados, consegue separar esses minérios que têm arrolado, consegue chamar empresas para poder fazer parceria, fazer investimentos. Por exemplo, eu sei de situações de cooperativas onde empresas entram na parte da sondagem. E a cooperativa paga a sondagem com recurso. Porque uma área, porque quando uma área ela é pesquisada, quando uma área é sondada, você tem uma riqueza mineral. E para quem não sabe, a nova conjuntura de financiamento dos bancos, quando você tem uma área, por exemplo, com lavra, eu digo o decreto de lavra, cubada, a própria cubagem, a própria reserva mineral, ela já serve como garantia bancária em muitos financiamentos internacionais, coisa que pouca gente desconhece. Então, por isso que tem que ter essa visão mercadológica nas cooperativas. Hoje nós temos alguma, eu sei que você conhece muitos, eu fui convidado para algumas, até nessa questão que você está falando, eu tenho 2 ou 3 pessoas que já vieram conversar comigo, em termos de eu entrar numa parceria com eles, do que de desenvolver um equipamento para melhorar parte do sistema deles, né? Só que eu teria que entrar com recurso. E nós estamos falando de muito cooperado. Uma delas, eles estavam falando de colocar umas 40, 50 plantas lá, mas assim, uma coisa meio que turnkey, onde ele
possa lavar, beneficiar, tudo num sistema só. E tem hoje, a gente conhece algumas, mas tem alguma cooperativa como ponto de referência no mercado hoje, Sandro? Você que conhece, se não todas, um grande panorama, que a gente possa se espelhar e possa sentar com eles para desenvolver, porque eu tenho muita gente, depois que eu comecei a fazer a live, nós começamos a nos expor nessa questão, tem muita gente interessada, deixando o recado no zap, deixando o recado, falando, nós temos interesse, vamos se unir, eu faço parte aqui, seja minerador, microempreendedor, tem alguma ponto de referência disso que você está falando, que já faz o busca, está indo por esse caminho, cara? Bom, você pode ver, por exemplo, a situação aí de Rondônia. Rondônia tem algumas cooperativas, eu poderia citar, por exemplo, a Copersanta, né, por exemplo, que tira ali a cassiterita, faz a fundição da cassiterita, ela tem um radar, ela também exporta. Então, você pode ver que ela, então, ela consegue agregar valor ao seu produto, que é outra coisa também que as pessoas desconhecem. As cooperativas também podem se tornar exportadoras. Ela pode tirar o radar, que é outra vantagem também. Você está entendendo? Ela não precisa ficar dependendo de agentes. Ela pode ter um corpo técnico que vai ajudar na pesquisa de campo para poder beneficiar melhor os seus minérios, mas ela também pode ter um departamento comercial para poder captar clientes no exterior e ela mesma fazer a exportação, ela mesma ter o seu radar. Isso agrega valor ao produto. É isso que precisa ser feito. Agora, eu sei que o pessoal estava falando ali da Cogavep, né? O que você me fala lá deles? A Cogavep é a cooperativa lá de Peixoto de Azevedo, né? Faz exploração de ouro. Hoje ela é a maior, ou é uma das maiores, né? No país. Exatamente, lá na região lá de Peixoto de Azevedo. Por exemplo, a região de Peixoto de Azevedo, por exemplo, é um grande exemplo que eu falo de minério rolado. Você tem várias áreas de Peixoto de Azevedo que tem, por exemplo, a galena, que é o minério de chumbo, que pouca gente desconhece. O minério de chumbo, por exemplo, a galena, é altamente procurado pelas indústrias que usam o chumbo para poder fazer as baterias, por exemplo. Poderia-se trabalhar também na questão do chumbo. Tem o cobre associado também a esse ouro lá em Peixoto de Azevedo, que muitas das vezes é desprezado. Então falta essa visão comercial de aproveitar toda a riqueza mineral da área e não apenas o ouro. O ouro é bom? É bom. Tem valor agregado? Tem. Mas se você explorar os outros minérios que tem associado através de uma varredura no XRF, você descobrir qual minério que tem lá e você trabalhar com esse minério vai te ajudar a custear a sua exploração do minério principal, que é o ouro. Entendi. É isso. Puxa, então tem que ter foco empreendedor. Se não tiver visão empreendedora, não tem condições de avançar numa mineração rica, numa mineração sólida, especialmente com tanta riqueza mineral que muitas das vezes é jogada fora, é descartada, literalmente descartada. É isso. Sandro, nessa questão da maneira do cara pensar, se ele não começar a se atualizar em meio rápido, ele vai ficar de fora. Pelo que eu estou vendo aqui, ele vai ficar de fora. Vai ser engolido porque vai chegar um momento que os custos operacionais não vão ser tão altos que ele não vai conseguir custear. Especialmente na maneira como esses garimpeiros exploram a área. Então, por exemplo, ele está trabalhando aqui no filão de ouro. Porque ele não tem um conhecimento técnico, porque ele não pesquisou, porque ele não fez sondagem, ele acaba muitas das vezes a gente fala entupir a mina, né? A gente fala cavar um poço cego, porque ele perde o filão. Ele não consegue trabalhar num sistema aluvionar. É tudo louco, não há uma organização na mina. Você está entendendo outra coisa? Não existe um tratamento do rejeito, não faz o circuito fechado. Aquele projeto que você fez, por exemplo, lá em Paraupebas, né? Por exemplo, você ter vários e vários tanques, onde a água vai filtrando, e a água volta para o equipamento, né? O circuito fechado. Tudo isso minimiza
o impacto ambiental, agrega valor e você reduz o custo operacional e você é bem visto pelos órgãos ambientais. Os órgãos ambientais, por mais que eles sejam duros, sejam rígidos, mas ele está ali para dizer que o seu negócio tem valor. Isso. É isso. Tá. Agora eu vi aqui, teve o Daniel está ali no Belém, Parada Editores. Ele fez uma pergunta que eu até tinha anotado para fazer aqui, que tem a ver com acho que foi a Tantalita que o Daniel colocou aqui, do beneficiamento. O que mais que você consegue, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu tinha até marcado, mas talvez, acho que foi até na outra que o Daniel colocou. Mas da Tantalita, a Elza Magalha aí está perguntando concernente à varredura do XRF. A varredura do XRF é um equipamento de fluorescência, né? Então você manda analisar, por exemplo, na USP, ela vai fazer uma varredura geral naquele concentrado. E dentro dessa varredura no concentrado, você tem todos os elementos que tem no seu concentrado. E aí você vê quais são os minérios que têm valor de fato industrial, que vale a pena você montar uma planta para poder concentrar esse minério, beneficiar esse minério, a fim de que ele venha ter valor agregado. Isso. Eu estou olhando aqui porque eu quero pegar. Eu sei que tinha mais perguntas aqui que o pessoal estava tirando. Vão colocando, pessoal, para a gente ver aqui, porque eu quero ver vocês tirando essas dúvidas do Sandro, porque você está falando com uma pessoa que é extremamente o Fraga falou aí da decantação. Você tem um processo também chamado de flotação. Aqui, por exemplo, aqui no CT Mineral, aqui no Rio Grande do Norte, você tem uma planta piloto para flotação, para poder fazer concentração de cobre. Por exemplo, você tem diversos rejeitos na região do Pará, diversos rejeitos na região da Bahia, que você tem um cobre lá de 5, 6, 7%, que ele não tem um valor comercial. Mas a partir do momento que você tem um equipamento de flotação, você flota esse material, você consegue concentrar esse cobre lá na frente a 14, 15%, tornando viável, então, a venda desse produto. Então, você percebe que existe muita coisa que pode ser feito no ramo da mineração e que muitas das vezes é passado desapercebido pelos produtores. Desapercebido pelos produtores. Eu estou numa região aqui, por exemplo, na Paraíba, que você tem aí praticamente mais de 100 rejeitos de mica, mais de 100 pontos de rejeito de feldspato. Mas que quando você pega esse material, você processa esse material, lava esse material, concentra, você consegue tirar tantalita que tem um valor agregado no mercado e sem um custo operacional muito alto. Então, é uma tendência do futuro você trabalhar não somente na exploração da mina, que nós chamamos greenfield, né? Mas você trabalhar também no rejeito, no subproduto. Tem muita gente, por exemplo, no Pará e no Mato Grosso, ali perto ali aquelas cidades ali produtoras de ouro do Mato Grosso, que no rejeito você consegue tirar ouro, né? 4 ppm, 4 pontos por milhão, 5 pontos por milhão, você consegue tirar um ouro a partir do rejeito. É uma outra tendência também que dá para se agregar valor, você trabalhar com rejeito de ouro, rejeito de mica, rejeito de feldspato, rejeito desses outros minérios, onde você pode ter ali um grande valor agregado à sua produção, à sua concentração final. É isso. Só precisa ter uma visão empreendedora. Tá. E deixa eu te perguntar, porque isso eu fui bombardeado mais cedo em alguns dos grupos, e eu não quero dimensionar isso porque era na região que eu estava trabalhando, que o pessoal ainda está. Hoje, o mercado, qual que está sendo a demanda? Uma primeira parte dessa pergunta, qual que está sendo a demanda hoje no mercado internacional em termos de minério hoje? O que o pessoal está focado? Porque eu sei que teve a febre lá da questão do manganês, daí hoje o que é o mineral que o pessoal lá fora que está em demanda? Vamos falar lá da China hoje, porque... Na verdade é muito complicado você conseguir prever essa demanda do minério por causa dessa situação da crise da China, por causa da questão do coronavírus.
A grande tendência que muitos acreditam é que depois que passar todo esse período de pandemia, a China, que depende do Ocidente para se manter no mercado, porque ela depende do Ocidente para poder importar os seus produtos, porque ela depende da matéria-prima para poder fazer os seus capacitores, para poder fazer as suas tecnologias, para poder fazer a sua fundição, para poder fazer o aço, né? Para depois exportar novamente esse material beneficiado para o mundo, seja para a Europa, seja para a América. A grande tendência é que a China volte novamente ao mercado com toda a sede para voltar a aquecer as suas indústrias que foram paradas por conta da situação do coronavírus. Aí nós estamos falando do minério de ferro, estamos falando do manganês, estamos falando também do minério estratégico, que é a tantalita, que é a columbita, o próprio estanho, né? Então, há uma tendência de aumentar a exportação desses minérios estratégicos também. Muito embora nós sabemos que a China ela vai querer ditar os preços, porque isso é muito comum. Isso é muito comum. Então, é altamente complexo. O que tem que fazer é aquele princípio que eu citei da Indonésia. É os produtores procurarem beneficiar os seus produtos para agregar valor. Mas isso só é possível se tiver uma visão mercadológica. Se não tiver visão mercadológica, é complicado. Entrando nessa questão da tantalita e columbita, eu sei que isso daí já se sai de alguma da extração ali do ouro. Quais seriam os equipamentos que você diria, Anderson, para o cara pequeno começar a agregar e ter eu como fabricante de alguns equipamentos, né? Nós temos muitos aí que são muito fabricantes. Quais seriam os equipamentos essenciais para ter para teste? Para o cara pequeno, o cara que está começando, e ele quer começar a concentrar e separar esse minério, já está lavando o ouro, já está trabalhando no baixão, já está trabalhando daquele jeito. Quais seriam os equipamentos que ele... Uma das perguntas que eu tenho aqui que o pessoal perguntava. O que você os equipamentos que a Gold Dog produz. Então você precisa ter a calha de teste, você precisa ter um jig pequenininho, né, que o pessoal chama de quartinha, né, ter um jig pequenininho de 2 camas para você fazer a concentração desse minério. Você tem que ter também um bom laboratório que vá fazer a análise desse produto. E aí, por que é importante essa questão do laboratório? Porque aqui no Brasil, você tem uma carência muito grande de bons laboratórios que te dêem um resultado preciso, né? Você tem aqui no Brasil, por exemplo, a USP. A USP é muito boa para analisar certos minérios. Mas é importante você ter uma análise no mercado interno, você também tem uma análise no mercado externo e você vê como que vai se comportar a curva do laboratório do Brasil com o laboratório do exterior, para você ter certeza daquilo que você tem em mãos. E aí, falando em exterior, vale a pena citar aqui a Alex Stewart, que é uma empresa que eu trabalho, né, que atua em 42 países, temos laboratório no Peru, temos laboratório na Argentina, laboratório na Malásia, laboratório em Liverpool. Agora, se tratando de mercado interno, nós poderíamos citar a USP, nós poderíamos citar o CTGás, que fica lá em Natal, no Rio Grande do Norte. Muitos preferem trabalhar com a SGS, muito embora a SGS Geosol, ela tem uma demanda muito alta e, às vezes, a análise é difícil de interpretar, porque tem muitos códigos. Então, para o garimpeiro, para o produtor pequeno, uma análise da SGS já se torna um pouco complexa, porque é muito burocrático para poder preencher a ficha. Então, dentro do Brasil, no mercado interno, seria a USP, né? Agora, em termos de equipamento padrão, é a calha, é o jig concentrador, o aspiral, que muitas das vezes é importante essa questão do aspiral, tem uma peneira, porque é importante você ter a peneira e analisar diversas granulometrias, para depois, no final, você fazer um mix geral. Seria basicamente isso, para depois você pensar numa escala industrial, né? Onde você tenha lá a PC, o basculante, o alimentador, a esteira, o moinho, né? Vai para o jig, do jig vai para a mesa vibratória. Depois esse material ele é concentrado, ele é seco no forno, depois ele é passado no separador magnético ainda, para se tirar o excesso de ferro,
e elevar o teor do minério principal objetivado, seja a tantalita, a cassiterita ou a columbita, que geralmente está associada ao ouro em alguns garimpos, especialmente no Pará, especialmente também no Amapá e também Rondônia. Rondônia é importante citar, Rondônia também, que faz parte. É isso. Nós estamos com uma planta, até o Glauco estava mencionando ali, que eu estou com uma planta que eu venho, na realidade, eu já venho fazendo ela e aprimorando, que é uma planta portátil onde eu posso lavar, separar, gigar, tudo numa coisa mais portátil. Nós estamos falando de grande escala, porque já tem gente que faz. Mas algo que você possa jogar em cima da tua caminhonete e poder levar ela para dentro da área e fazer esses testes, sabe, Wilson? Eu comecei no civil, acho que, não sei se na época você começou a ver aquele pequeno jig que eu estava montando, o tromelzinho pequeno, eu consegui agregar e eu estou diminuindo o tamanho para literalmente jogar ali em cima. Agora, o Fraga mencionou uma coisa interessante sobre o separador magnético. Mas o separador magnético vai depender do tipo do produto, não? Do tipo de produto, né? Porque você tem aí vários tipos de Gauss para determinado tipo de produtos. Você tem um separador magnético tanto de 2.500 Gauss, 3.000 Gauss, por exemplo, que você faz a limpeza do ferro. Você tem separador de 6.000 Gauss que você vai separar a ilmenita. Você tem separador de 11.000 Gauss que depois você vai conseguir separar a tantalita, columbita. Só que em cada um desses equipamentos é necessário você fazer uma análise para ver como que está associado os minérios um no outro. Porque o importante não é você fazer a separação, é você entender como que o minério está agregado um ao outro. Porque às vezes, por exemplo, o ferro, ele está na estrutura da tantalita, às vezes o ferro está na estrutura do manganês, às vezes a sílica não é liberada, às vezes a sílica está dentro da estrutura do manganês, e nós sabemos que é muito comum isso no manganês. Então você tem que ter uma caracterização daquele minério para saber como que os minérios estão se comportando, como que ele está agregado um ao outro, para depois pensar numa escala de separação desses minérios, para elevar o teor principal. Agora, que nem essa separação, vamos dizer, depender da linha que você for seguir. Um acaba afetando ou contaminando o outro, ou às vezes que nem o pessoal fala, ao invés de eu fazer essa separação, beneficiamento, vender ele por inteiro e deixar isso fazer lá fora. Vai depender do tipo de minério para fazer isso, só ou não? Porque eu fiz uma planta aqui em BH que nós fizemos isso. Foi uma planta de 1.300 toneladas por hora que está passando por ela, onde nós temos vários rolos magnéticos de diferentes graus, tirando desde a hematita, de tudo. Mas eu sei que dependendo do minério, às vezes não compensa, correto? Exatamente. Você tem que perceber você tem que ver se aquela limpeza daquele material, se o custo operacional de fato vai compensar o ganho de teor no minério principal, né? Vou te dar aqui um exemplo. Você tem uma tantalita, por exemplo, que é a minha área que é a tantalita columbita. Isso. Você tem uma tantalita, por exemplo, aí de 15%, de 20%, mas ela tem lá 20%, 22% de ferro. Se você conseguir diminuir a granulometria dela, ela ficando fina, você passando o separador magnético, você conseguir tirar ali 5%, 10% de ferro, você eleva o teor do tântalo, se você perceber que isso é viável, isso agrega valor ao seu material. Então você tem que avaliar o custo-benefício, né, e de ganho de porcentagem no minério. A questão do manganês, né? Você tem um manganês médio aí de 38%. Mas ele tem um ferro alto, tem a sílica alta. Né? Se você perceber que se você tirar a sílica desse material, se você perceber que passando esse manganês no separador magnético, tirando o excesso de ferro ou de alumínio, você vai elevar o teor de MN, vale a pena. Caso contrário, é mandado do jeito que está. No entanto, você vai ter um preço menor a ser pago por esse minério. É isso. Eu acho que foi meio que passou por nós no ano passado, né? Porque através da planta que eu desenvolvi, eu consegui diminuir razoavelmente, eu acho que 5, 6 pontos a contaminação da sílica no manganês, elevamos o teor do manganês através da lavagem, né? Que nessa questão, dependendo do minério, nós tivemos um parceiro ali que nós fizemos que não compensou. Né? Não fez muita diferença para ele. Ele acabou levando
o material do jeito que estava, mas o resto nós conseguimos diminuir e aumentar o teor. Então seria meio que cada situação você levar em análise isso para ver se compensa mesmo. Exato, exatamente. Volta naquilo que você falou, né? Tem que testar, tem que mandar para o laboratório para você literalmente passar um raio-x e ver o que você tem ali na tua terra. É igual a questão do ouro, por exemplo. Eu sempre costumo insistir para todo mundo que o ouro você precisa ter uma finalização, resumido desse ouro, na ponta final, que são as centrífugas, né? Que ela tem que se tornar cada vez mais uma prática comum entre os garimpeiros, porque na centrífuga, na ponta da bica, você consegue ter uma concentração melhor. Consegue. Até é engraçado sobre isso, porque eu estava hoje até falando com 2 clientes que estavam me procurando, que eles são enfáticos em usar a centrífuga. Mas a centrífuga, ela não funciona para toda aplicação. Aqui está uma grande febre de usar isso nos últimos anos, mas se você para pensar, a porcentagem de mineradores e de garimpeiros lá fora, nós estamos falando dos Estados Unidos, Canadá, até na questão aqui do Peru e na África, a porcentagem que o pessoal usa centrífuga é lá embaixo, cara. Não é tão alto assim. Entendeu? Eu falo assim, que nem todo mundo fala da Knelson, da Goodson, né? Da Knelson, Se o ouro é fino, valeria a pena. Agora, se o ouro é granulado, não tem como. Mas o problema não é isso. O problema é que o sistema de alimentação dela, ela é extremamente... você tem que saber como operar uma Knelson. Não é o cara ligar e ele pensa, você tem que saber a rotação dela, você tem que entender a pressão de ar que vai ser colocado, a pressão e volume de água, a alimentação do material, a granumetria do material sendo jogado. Eu falo isso para todo mundo. Eu estou com um sistema que nós estamos para lançar no mercado, que qual que é o objetivo desse sistema? É simplificar o uso ou eliminar a centrífuga. Pô, peraí, Anderson, o que é isso? Eu estou pegando o ouro do rejeito da centrífuga. Eu vou rodar alguns lugares aqui no Brasil específico. Eu já tenho algumas pessoas alinhadas, estou conversando com eles do que eu quero ir simplesmente lavar aquela lama que sai, o rejeito que sai dali. Já fiz em BH, eu peguei os testes que eu fiz ali, ele deu de 310 a 440 mesh retirado do rejeito. Para você ter uma ideia, e em volumes significativos. Entendeu? Nós estamos falando de, por tonelada, eu estava tirando próximo a, vamos dizer, 1/3 do décimo da tonelada. Para o ouro que está indo embora, é muita coisa para uma planta que está lavando 1.200 toneladas por hora, sabe? Então, a centrífuga, ela tem um mito ali, tem uma coisa que o brasileiro colocou na cabeça, que ele tem que ter uma centrífuga. Ele não tem que ter, ele tem que entender a operação que ele tem na mão para ele poder usar. Você sabe que eu não trabalho com química nenhuma no meu processo. O que eu trabalho no ouro é dentro da separação grafética. Não é todo mundo fala, pô, Anderson, mas é o teu carpete. Não é o meu carpete, é o meu sistema. É a maneira que eu consigo configurar o sistema para ele poder pegar. Eu estou com um grupo de chinês que eu recebi no ano passado, que o cara camarada, não sei se você chegou ali comigo quando eu recebi, quando eu estava no Pará. Mas eles fizeram a cópia de um dos meus troméis. E venderam. Eles chegaram para mim querendo comprar querendo fazer uma parceria, porque eles tinham 8, 10 troméis que eles venderam no mundo e jogando todo o ouro fora. Não, Anderson, mas foi uma exata cópia tua, ele falava para mim. Eu fiz idêntico a você, eu fiz assim, e ele me explicando as coisas. Eu falei, esse sistema não funciona assim. Você está fazendo uma réplica, mas se você não entende o sistema, você não sabe como configurar. Porque que nem eu falo isso para todo mundo. Exatamente. Esse é o problema, que cada planta ela deve ser montada dentro da realidade da mina, né? Exatamente. É conforme a ocorrência, é conforme a granulometria, conforme a associação da ocorrência do minério, se o minério é de região de aluvião, se é na rocha, né, no do filão. Então, cada tipo de mina ela vai se comportar diferente, ou seja, não existe uma planta padrão a ser estabelecido. Cada planta
ela vai ser diferente de acordo com a ocorrência, de acordo com a característica geológica da mina, né? De como que o ouro está associado ali à terra, à areia ou à rocha, enfim, é isso. Não, tudo mexe com isso. Até o enterramento magnético, se você vê isso daí, ele mexe com o comportamento do ouro. Você tem ele, que você está mencionando. O ouro, essa é a minha parte. O ouro, quando ele está em volta da tantalita, ele tem uma maneira dele trabalhar. Quando ele está em volta do manganês, o comportamento dele é totalmente diferente. Daí você vai para uma área, vamos dizer, descer para o sul, sair do norte. Eu sei que lá também tem muito ouro em volta dos areiões, dos poços de areia. Mas descendo para o sul, se eu pego uma planta minha, que eu tive um tromel que eu trabalhei ele em Goiás, tá? Uhum. Quando eu tirei ele de Goiás para ir para o Mato Grosso, a configuração mudou total. O cara ficou desesperado. Eu avisei, eu falei, cara, você vai tirar dessa área, a configuração vai mudar. Nós saímos dali e viemos com ele ali próximo à Nossa Senhora do Livramento. O cara, quando entrou lá, foi outra dinâmica. Parecia outra planta. Eu tive que refazer aquilo. Aconteceu isso comigo saindo de São Félix do Xingu, indo próximo à Serra Pelada para testar o material. Eu tive que mudar totalmente a estrutura da planta para quê? Eu tive que adequar isso. E isso é uma das coisas que eu falo muito para os meus clientes na questão do ouro. Se ele não, ele tem que estar apto a poder adaptar com o solo que ele está trabalhando. Agora, você imagina aquelas lavadeiras que são de 150, 200 anos atrás da fora que a gente usava. Se uma planta dessa, minha, que eu coloco centenas, se não milhares de horas testando ela e testando minérios em tudo que é lugar, puxa, o cara tem que entender que é muito mais do que um carpete. É entender o panorama de como o ouro comporta naquela região. Agora, imagina você com todos esses minérios. Eu fico doido só com o ouro, imagina você com tudo o resto. É verdade. Então, a pessoa ela tem que conhecer bem o seu produto e entender que cada planta ela tem que se amoldar à realidade da mina, né? Você pega, por exemplo, a ocorrência do ouro que acontece no Mato Grosso, que a maioria das vezes ele é de filão, é na rocha, é no quartzo. Você pega o ouro, por exemplo, da região do Amapá e da região embora na região do Amapá você tem o ouro no filão e tem o ouro aluvionar. Mas você vai no Pará, a maioria do ouro do Pará, em algumas regiões do Pará, é muito aluvionar. Então, se você pega uma planta que ela é destinada a processar o ouro de filão, ela não vai se adequar nunca a uma área que tem o ouro aluvionar. E especialmente no Pará, que você tem uma cadeia de minérios associada ao ouro. Você tem o cobre, repito, você tem às vezes a molibdenita, você tem a cassiterita, você tem a columbita. Então é altamente complexo. Então, se o camarada não tiver uma caracterização daquela amostra, se ele não fizer um estudo, se ele não fizer um teste prévio naquele material, ele não vai conseguir ter um aproveitamento melhor da sua riqueza mineral. Essa é a verdade. É isso. Agora, Sandro, antes de nós finalizando o nosso tempo, já está quase acabando, eu queria deixar isso até aqui, porque isso vai ficar gravado no YouTube, então um monte de gente pedindo essas lives para ser colocado lá. Hoje, Sandro, se um minerador, um garimpeiro, precisasse desses serviços, como que está o Sandro hoje para poder fornecer? Porque eu sei que você não para, né, cara? Eu sei que a tua agenda está a 1000 por hora, constante. Teria como você poder fazer essa consultoria para esse pessoal? Qual que seria esse ponto de partida? Porque eu sei que você está com os projetos grandes, eu sei que você está aí há já um tempão, né, cara? Eu acho que já está mais de 6 meses direto aí, né? Você não mais, eu acho. Na verdade, eu tô no campo há mais de 1 ano e meio, rodando algumas cidades do Brasil, né? E só aqui na Paraíba eu já estou indo para o 4º mês, né, fazendo algumas prospecções, pesquisas em minas de tantalite. Só para você ter ideia, de dezembro até esse exato momento, no dia de hoje, eu já rodei aproximadamente 23 mil quilômetros. Aqui, 23 mil quilômetros.
Só na região da Paraíba, só na Paraíba e Rio Grande do Norte, visitei mais de 35, 40 minas, inclusive no interior do Ceará, né? Montei um relatório para a companhia chinesa que eu trabalho, que deu mais de 179 páginas, somente uma região, né? No total, o meu estudo geral deu 255 páginas. Então, a minha vida está bem corrida aqui na região do estado aqui da Paraíba, né? Então, faz 4 meses que eu estou aqui ralando aqui, pegando sol quente, comendo, às vezes comendo carne de sol, mas correndo risco das estradas. E estamos aí no rala, estamos aí na corrida. Eu falei 6 meses, eu pensei que até já eram 6 meses que você estava aí. Eu pensei que você está aí, pô, há tempo, né? Pois é, estamos aí no rala, mas a gente está às ordens, a gente tá à disposição, certo? A tantalita é um minério que tem um bom valor agregado, embora o preço está em queda, mas uma tonelada hoje de tantalita no mercado externo de 20%, você consegue negociar um material desse aí superior a $20 mil, uma tonelada de tantalita no mercado externo, dependendo do teor dela, né? Então, é um minério forte, é um minério que tem valor agregado, não é um minério complicado de se trabalhar, dependendo da região. E eu sei que quem é produtor no Pará tem esse minério arrolado, basta ele pesquisar, basta ele fazer uma análise. Tem um laboratório de confiança como o CT Gás em Natal, CT Mineral aqui em Currais Novos, ou a própria USP lá em São Paulo, e pronto. Ter o equipamento adequado, ter a pesquisa correta, você consegue desenvolver um mercado e agregar valor aos seus produtos. É isso. E eu estou às ordens, estou à disposição. Obrigado, tá, mano? Agora, uma última, só para mim anotar, porque eu vou estar passando isso com o pessoal aí. Hoje, ponto de referência para quem quer saber o preço desses minérios, né, pela bolsa, qual que seria o ponto de referência? Tem um site que eles possam entrar? Para onde você direcionaria a eles para poder obter mais informações sobre essas questões dos minérios? Esses minérios mais básicos, você consegue ter o preço na Stock Metals, né? Você tem lá o preço da Stock Metals. Você tem, por exemplo, o preço lá do estanho, do cobre, do chumbo, né? Os outros estão listados na Asia Metals. É outro problema que nós precisaríamos solucionar aqui no Brasil. Nos falta uma companhia que consiga ter uma ponte de precificação no mercado externo acessível ao pequeno produtor. Você tem, por exemplo, hoje as grandes empresas têm acesso à Asia Metals. Uma assinatura da Asia Metals, da Asia Metals, você vai pagar aí $3 mil por ano. Nenhum produtor tem condição de pagar isso. Você tem um site de notícias aqui no Brasil chamado Notícias de Mineração, que é caro porque ele tem 5, 6 acessos. Mas por que não reduzir o número de acessos, colocar um único acesso e reduzir o valor? Você tem a Argus Media Player, né? Que é o índice de precificação de minérios. Você tem a Platts. O que falta no Brasil é ter uma empresa que pudesse gerir esses preços do mercado externo, passar para o produtor final, sem que ele tenha que pagar uma taxa muito alta. Então, ninguém tem dinheiro hoje, por exemplo, de desembolsar $3 mil numa lapada só, para ter uma assinatura, sendo que aquela assinatura vai atingir uma cadeia de minérios muito grande. Às vezes o cara só produz cassiterita e columbita, e ele vai pagar assinatura. Ele vai pagar uma assinatura para ter acesso a uma gama de minérios que às vezes não vai ser útil para ele. Então, falta no Brasil um órgão que pudesse dizer para o garimpeiro, para o produtor, o valor real do seu produto, assim como é disponível, por exemplo, o ouro, né? Você digita o ouro lá, o ouro aparece a precificação do ouro diário. O estanho aparece, o cobre aparece, mas outros minérios que é importante, como a columbita, a tantalita, que é um minério que tem valor agregado, a wolframita,
nem sempre aparece, né? Então é meio complexo. O Wesley estava mencionando ali na questão da bolsa, mas a bolsa ela não é limitada aos tipos de minério que ela coloca lá os valores ou não? Ou pega não, a bolsa é limitada, né? Não é todo minério que é negociada na bolsa ou na London Metals, né? A LME. Na LME você precifica o estanho, que você sabe o preço da cassiterita, é o cobre, é o chumbo, né? Agora, esses outros minérios estratégicos, como a wolframita, a tantalita, a columbita, o nióbio em si, na verdade, você só consegue ter acesso na Asia Metals, né? Você tem um índice de preços, mas isso não é aberto ao público. Esse que é o problema. Entendeu? Você não tem, por exemplo, também um índice de preços na questão de terras raras, né? É muito difícil você encontrar um índice de precificação para terras raras, que é um minério que tem na região de Rondônia e que tem na região do Pará, que é o subproduto da cassiterita de Rondônia e subproduto da cassiterita do Pará. Você não tem nenhum órgão aqui no Brasil que consiga dar um norte da precificação desses produtos. E aí você fica refém, muitas vezes o produtor fica refém do mercado chinês, sendo que às vezes tem um mercado muito amplo, muito maior do que esse que é conhecido, mas porque ele não tem um norte, ele não tem um rumo, não tem um organismo. É difícil. Aí fica uma dica para aqueles que vão estar assistindo aí, que estão no meio, é uma dica de se colocar para se desenvolver algo para nós aqui para isso, né? Agregar e separar conforme o produto que ele precisa. Interessante. Interessante. É isso. Eu vou estar colocando isso em pauta. Meu irmão, quero te agradecer de coração por estar aí conosco nesse bate-papo. Vai ter mais aí, pode crer, nós vamos juntar. Tá certo. E quem quiser conhecer o nosso trabalho, tem um Facebook lá, Guru do Tântala Nióbio, tem algumas fotos. Eu estou às ordens e estou à disposição. Eu vou estar colocando também, postando aí no site, lá no YouTube, no Facebook e no Instagram. Vou estar colocando o teu site aí, eu ia te perguntar, porque eu não queria expor também. Tá certo. Tem que ter a tua autorização para não ter o pessoal se bombardeando aí. Ou não? Tá bom, então. E só salientando nesse tema de tantalita e columbita, né? Eu tenho uma empresa que eu criei chamada Guru Blessed Minérios do Brasil. Ela é habilitada na Comissão Nacional de Energia Nuclear. Hoje eu sou delegado da Alex Turt, represento a Alex Turt na Convenção Mundial de Tântalo e Nióbio. Essa convenção mundial, ela se reúne anualmente em alguma parte do mundo para poder discutir os rumos do minério de tantalita e nióbio, né? No Canadá, em Vancouver, em Ruanda, lá na África. Agora, ano passado, teve lá em Hong Kong. Esse ano será em Genebra, né? Então a gente tem acesso, a gente está bem envolvido com esse minério. Hoje eu trabalho para uma empresa que é a maior fundidora de tântalo e nióbio, que fica sediada lá em Guangzhou, na China, certo? E estou às ordens e estou à disposição para trabalhar de maneira certa, de maneira honesta, de maneira transparente, que é um mercado altamente complexo, é um mercado completamente prostituído, é um minério difícil de se trabalhar, é um minério perigoso de se trabalhar por conta da radiação do tório e do urânio, mas que dentro do Brasil existe um limite máximo. Nos alimentando, como sempre, nos preparando. Ó, não esqueça, eu vou estar, em breve, nós estamos entrando nesse bate-papo, só aproveitando aqui, Sandro, você está aí. Esse bate-papo, pessoal, é mais para nós fomentar informações para vocês. É por essa razão que nós estamos fazendo isso aqui. Mas em breve nós vamos ter um quadro que é totalmente diferente. E é um quadro que vai ser voltado, sabe, Sandro? Nós estávamos conversando sobre isso um pouco. Ele vai ser voltado para quem? Investidores e fornecedores. É um quadro onde a gente vai poder reunir, até porque a maioria das coisas, como eu falei, Maria,
desse cenário vai ser tudo inglês. Porque eu tenho um bom tanto de gente que estão de fora pedindo isso. Eu acho que isso vai ser bom para aqueles que estão agindo junto com nós. Vamos estar nos preparando, que é isso daqui que nós vamos estar lançando também em breve, e expondo esse trabalho teu para futuros fornecedores, você vai ter na mão, mas também como os compradores, né? Fora do que a linha que você já tem. Pessoal, obrigado a todos vocês, um abração para todo mundo, fiquem com Deus e se preparem que amanhã nós temos mais. Sandrão, um beijão para você, para a família, Deus te abençoe sempre, meu irmão. E todas as horas que precisar, pode contar. Valeu, até mais. Abração, Deus te abençoe, irmão. Tchau. Tchau. Bom, é isso aí, pessoal. Obrigado, quero agradecer a todos vocês. Vão mandando, não esqueça, compartilhe essa live, eu vou estar colocando o link ali. Vou estar jogando no YouTube, vou estar quebrando elas, as com bloco, pulsando. Amanhã nós temos mais surpresa vindo aí, né? Nosso amigo Fraga vai estar aí com nós. Sexta-feira vai estar o Wesley aqui com nós também. Nós estamos com uma programação top, pessoal. Compartilhe com o amigo de vocês. Ou coloquem aí nas mídias sociais. Isso aqui não é para ganho pessoal, isso aqui é para nós poder ampliar esses temas para todos, para o pessoal começarem a se unir. Nós temos que unir essa nossa classe. Eu conto com vocês com isso. Eu sou mais uma voz no meio do grande povo aí que quer fazer uma diferença. Eu não estou preocupado em vender equipamentos para aqueles que me conhecem voltado para a Bulldog. Não é essa a razão que eu estou aqui. Nós estamos aqui para nós poder o quê? Para nós poder se unir e fazer uma diferença para o nosso povo, para o futuro, para o amanhã. Então, eu peço a ajuda de vocês. Vamos compartilhar essas lives, eu vou colocar os links dela, logo eu vou estar passando para você também, da nossa, de ontem, ontem. Vai estar tudo salvo, vou estar lançando lá no YouTube. E vai ter novidades, pessoal. Fique ligado que vai ter muitas novidades vindo aí. Um beijão para todos vocês. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a família de vocês. Vocês venham transbordar de saúde, porque é o que mais nós precisamos hoje em dia. Um forte abraço, obrigado, Deus abençoe.